Olá, psico! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este treinamento do Consultório dos Sonhos. São 4 aulas aqui que eu preparei para vocês para poder aí ajudar a alavancar o seu trabalho e te ajudar aí a ser um profissional dos sonhos e ter o seu consultório dos sonhos. Primeiramente, se você chegou aqui já me conhece muito bem, se você não me conhece ainda, eu me chamo Daniela Jansen, sou pedagoga, especialista em psicopedagogia e hoje eu trabalho aqui com profissionais, com treinamentos, com cursos, com consultorias para ajudar profissionais do Brasil todo aí a começarem o seu consultório psicopedagógico, a atuarem com excelência, a gerenciarem o seu negócio e, de fato, ter o consultório que vocês sempre sonharam. Esta é a minha missão com você, este é o meu propósito com você. E se você está aqui, se você se inscreveu de alguma forma, eu sei que aí no seu coração existe essa sementinha aí, né, da necessidade de ter, de fato, o seu consultório, né? De chegar aí a ser uma profissional da forma com que você sonha para sua vida e para sua realidade. Quero dizer para vocês que essas 4 aulas não são aulas que vão mudar de fato a sua vida, né? Vão te trazer grandes resultados como um milagre, porque não existem milagres. Existem técnicas, existem passos, existem métodos que nós utilizamos para poder de fato colocar tudo em prática aí no dia a dia do consultório. E com um tempo aí determinado para cada um de nós, porque quanto mais colocamos em prática, mais rápido tudo isso acontece. Então isso aqui vai depender muito de você também. Então, para a gente começar esse treinamento, esta primeira aula aqui para você, eu vou começar então contando a minha história, porque eu tenho certeza que a minha história profissional pode também ser a sua história profissional. Mas quero também pedir para você aí que você tenha um caderninho para você poder anotar, não perder nada, né? E muitas vezes você está aqui assistindo a aula e por algum motivo você tem um insight aí na sua mente, uma nova ideia para o seu negócio, para o seu consultório. Então eu quero fazer esse compromisso aqui com você para que você não perca nada, tá bom? Então vá anotando aí, não somente o que eu falo, mas aquilo que passar aí na sua cabeça, aquilo que vier de informação, de novidades, de novos métodos para você aplicar aí no seu consultório. Esta aula aqui, essas 4 aulas, na verdade, né, cada uma faz parte da outra. Então, eu sugiro que você assista, né? Se você está aqui hoje nessa primeira aula, que você não perca as outras 3, tá certo? Porque eu montei, né, uma estrutura aí de aulas para que cada aula a gente possa tratar de um aspecto do consultório, de um aspecto da psicopedagogia. Então, se você assistir a aula 1 e não assistir as outras, pode ser aí que você não vai conhecer de fato o nosso método aqui, não vai saber o passo a passo para que você possa alavancar aí o seu consultório. Se você está se formando agora, porque podem ter aqui profissionais que estão se formando agora, e você tem um desejo de atuar como psicopedagoga, né? Ou seja, numa clínica ou tendo o seu consultório, esta aula e todas as outras 3 são para você. Se você já está atuando, já tem o seu consultório e está naquele momento assim, aquele friozinho na barriga, né, de começar os atendimentos, onde você começa a ter dúvidas aí em como avaliar um paciente, quais são os instrumentos, né, que nós utilizamos aí no processo de avaliação, como fazer uma devolutiva psicopedagógica, como trabalhar o plano interventivo, que é fundamental, quais são os jogos, como montar um plano interventivo, como captar pacientes para o consultório, enfim. Se você já está na atuação, mas está com todos esses questionamentos aí dentro de você, este treinamento aqui, essas 4 aulas também irão te ajudar, tá bom? Então eu preparei aqui o material pensando em todos vocês, porque, né, eu não sei quem tá aqui, se você já começou ou não, então eu tentei estruturar aqui para que todo mundo que entrasse aqui comigo pudesse ser beneficiado, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, porque eu tenho certeza que também possa ser aí a sua história. Então vamos lá. Em 2005 eu comecei a faculdade de pedagogia e eu sempre soube
que eu iria ser uma professora na vida. Desde muito pequena eu já brincava, né? A brincadeira que eu mais amava era escolinha. Então colocava o meu irmão ali para aprender comigo, né? Sempre que eu pedia um presente para minha mãe, era relacionado a lousa, a lápis, a escrever, a materiais escolares. Então a minha infância inteira eu passei brincando com isso. Quando eu comecei, né, os meus processos ali de educação fundamental, primeiro, segundo, terceira série, na época era série, né, hoje nós chamamos de ano, eu era aquela amiguinha da sala de aula que juntava a carteira com os amiguinhos porque eu queria ensinar os meus amigos. Então, eu sempre fazia isso na sala de aula. Então, eu sentava com os amiguinhos que eu sabia que tinham mais, né, dificuldades ali no processo escolar e eu ficava dando aula. Então, eu me recordo assim muito como eu sempre respirei, né, a pedagogia, eu sempre soube que seria professora. Em 2005, eu ingressei na faculdade de pedagogia e me formei lá no início de 2009. Faz bastante tempo, Psico. Tenho carinha de jovem, mas não sou tão jovem assim. Só que naquele momento, né, que a gente passa pela faculdade, a gente entra ali a trabalhar dentro de uma unidade escolar, e eu comecei a ver que na minha atuação, né, pedagógica ali, claro, você ensina as crianças, consegue ajudar muitas delas, mas eu percebia que grande parte ali das minhas crianças tinham dificuldades específicas, realidades de vidas específicas também, sociais, emocionais, e eu via que eu não conseguia dar conta, né, de alfabetizar e talvez ajudar todas as crianças que eu encontrava. Então, qual foi a minha saída naquele momento? Eu entreguei um projeto para a escola e eu ia atender essas crianças separado da aula, né, do horário normal. Então, em horário oposto, eu ia para a escola nesse projeto e tentava ali ajudar as crianças que não estavam acompanhando a sala. Mas aí entra aquela angústia do professor, né? Que nós achamos que vamos mudar o mundo, que nós vamos dar conta de tudo, né? Que nós temos o dever, muitas vezes, né, de conseguir fazer tudo 100%. E eu vivia naquela angústia profissional. E chegou um determinado tempo ali da minha atuação que eu vi que eu precisava de mais, de um passo a mais para poder ajudar essas crianças que no período escolar, né, a gente não conseguia. Foi então que eu entrei na psicopedagogia, fiz a clínica e a institucional. Naquele momento, né, foi em meados de 2010, ainda estávamos começando aí os primeiros passos da psicopedagogia, né? Hoje já temos aí como uma área disseminada. E naquele momento eu entendi, eu me apaixonei pelo processo de avaliação, intervenção, fazendo um projeto específico para cada aluno, trabalhar com cada dificuldade em consultório, e os meus olhos de fato brilharam e eu vi uma saída para poder ajudar aquelas crianças que no processo, né, normal ali da escolarização, dentro da sala de aula, eu não conseguia. Foi então que terminei ali a minha pós, mais ou menos 1 ano e meio, fiz o meu artigo científico sobre inclusão para alunos com autismo, né, dentro da rede regular de ensino, e foi incrível e eu me apaixonei de fato, né, por essa área. E aí comecei a ter o sonho do consultório. Porém, em meados ali de 2011, quando eu terminei a minha pós-graduação na minha cidade, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, não existia não existiam psicopedagogas de fato na atuação. E aí começou aquela minha insegurança, e talvez possa também ser aí a sua. Como eu vou abrir um consultório numa cidade e como eu vou informatizar as pessoas da minha cidade que a minha profissão existe, né? Então aí começou aquele processo de angústia ali. E o que eu fiz naquele momento? Eu tinha muito medo de abrir um consultório. Eu tinha muito medo de não ter pacientes para atender, de não saber também, né, da demanda chegar lá e eu não ter preparo de fato para o atendimento. E aí todas aquelas crenças limitantes que também vamos falar aqui mais para frente ficavam ali, sabe, ecoando na minha mente. Não, não vai dar certo, não, eu não tenho dinheiro para abrir consultório, acho que isso não é para mim, acho que viver de consultório não dá certo. E aí, psico, o que eu fiz? A grande burrada, mas que depois, né, eu entendi que foi o grande pontapé inicial aí na minha vida. Eu fui trabalhar numa empresa que não tinha nada a ver com pedagogia naquele momento, porque eu queria uma instabilidade financeira.
E aí eu entrei numa empresa chamada ATT, que é a AT&T, que na verdade ela trabalha ali com informática, né, trabalhando com processos que não tem nada a ver, né, com tecnologia da informação, nada a ver com a minha área. Porém, eu passei na seletiva e entrei para trabalhar numa multinacional. E fiquei trabalhando lá, achando que estava tudo bem, né? Tava com emprego garantido, salário garantido, 13º, plano de saúde, seguro de vida, enfim, tudo que uma multinacional, né, pode oferecer para nós. E fiquei ali atuando, tal. Passado um tempo, claramente, né, o meu chamado profissional não era esse. Passado um tempo, a angústia voltou. Então eu olhava para aquele lugar e falava, meu Deus, eu não estou exercendo o que eu amo fazer na minha vida. Né? Então eu tinha estabilidade financeira, mas eu não tinha naquele momento a gratificação, né, do que eu estava fazendo, de fato feliz com o que eu fazia. Né? Eu amava a pedagogia, eu sempre soube que eu queria ser uma pedagoga, mas quem é pedagogo, quem é professor de escola regular, sabe o quão difícil é, né, a atuação pedagógica. E aí começou aquela coisa ali, né? Aquele propósito de carreira, não estou no lugar certo. E aí foi o momento em que eu falei, bom, agora ou eu decido investir no meu consultório sem medo, ou eu vou passar a minha vida trabalhando em empresas e multinacionais que vão me trazer segurança financeira, estabilidade profissional, plano de carreira, mas que eu não vou trabalhar com aquilo que eu amo, aquilo que eu nasci para fazer. Naquele momento, eu pedi demissão, com muito medo, imaginem só, e falei, bom, não tem como, vou começar a estruturar para abrir um consultório. Como na minha cidade não tinham profissionais, qual era o meu medo? Como eu vou abrir? O que eu preciso para abrir, né? Como nós ainda não somos regulamentadas até hoje, eu recebo dezenas de perguntas aí de vocês em como abrir um consultório, como é a parte burocrática. Pois é, lá em 2012, 2013, eu também tinha essa insegurança. E o que eu fiz? Sentei, montei um projeto, saí aqui na minha cidade procurando clínicas que alugassem sala, e aí tive aquele momento de coragem, mas ainda com muito medo, sem recursos nenhum, sem estrutura de trabalho nenhum, e consegui então alugar a minha primeira sala. Essa primeira sala eu dividi com mais 2 psicólogos na época, era uma mulher e um homem, né? Mas éramos em 3 na mesma sala. Eu iniciando, os 2 também iniciando, nenhum dos 3 tínhamos experiência em nada, mas dividíamos ali o valor do aluguel daquela sala. E foi assim que começou a minha carreira, né? O meu primeiro consultório ali, a minha primeira salinha, né? Aí naquele momento, o que eu fiz? Saí atrás de escolas, porque eu sabia que era a melhor forma para buscar parcerias. E foi aí que a minha vida começou a, de fato, acontecer. Consegui parcerias com escolas, trabalhando bastante ali, né, servindo as escolas. Foi um processo bem difícil ali no comecinho e consegui. Eu me lembro que nos meus 3 primeiros meses, assim que eu aluguei essa sala, eu tinha 2 pacientes. E eram pacientes vindos dessas escolas em parceria. O que eu ganhava com esses pacientes, eu não conseguia nem pagar o aluguel mensal, né? E aí, como você sabe, se você já está nativa ou se você quer entrar nativa, você sabe que essa é a primeira angústia, né? O primeiro medo aí que a gente tem na carreira é de não conseguir dar conta financeira. Mas aí foi que eu comecei de fato a estudar, pesquisar e comecei a desenvolver um método para consultório. E é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Em um ano, pessoal, eu ali com muito medo, claro que errando muitas coisas, mas eu fui buscando parcerias, eu fui aprendendo sobre divulgação e marketing, eu fui aprendendo a como buscar clientes, eu fui fazendo cursos para aprender sobre mais profundamente os processos de avaliação, transtornos da aprendizagem, e assim foi. Em um ano, eu já tinha, né, um número bom de pacientes e eu consegui alugar a minha primeira sala sozinha, ainda dentro dessa clínica.
Então eu deixei os 2 psicólogos lá e aluguei uma outra sala sozinha, para mim já foi uma super vitória. E fiquei mais 2 anos em atuação nesta clínica, atendendo nesta sala sozinha. E fui então aprendendo a buscar pacientes, fui aprendendo a trabalhar com palestras escolares, a grupos de estudos, enfim, trabalhando a minha marca até que chegou o tempo aí tão sonhado em que eu fui alugar então o meu primeiro espaço sozinha. Então eu saí dessa clínica e fui para um outro espaço pedagógico e atuei lá por mais uns 2 anos mais ou menos. E neste exato momento que eu estou aqui falando com vocês, né, em 2020, já faz 1 ano e meio que eu tenho o meu próprio consultório, que eu consegui abrir o meu próprio consultório. Nesse consultório, na verdade, é uma casa em que nós alugamos e transformamos em um consultório, do jeitinho que eu sonhava, do jeitinho que eu queria, né, com as coisas que eu lá há 7 anos atrás projetava. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho o consultório dos meus sonhos. Eu posso dizer para você que eu tenho a agenda lotada, que eu ganho financeiramente aquilo que eu esperava ganhar do consultório, que hoje eu vivo puramente de consultórios, de atendimentos, mas que foram aí alguns anos, já fazem 7 anos que eu atuo em consultório, foram anos em que eu fui aprendendo e desenvolvendo métodos e formas para não somente, né, fazer o meu consultório ser um consultório dos sonhos, mas também eu me tornar, né, eu, Daniela, me tornar uma profissional dos sonhos, ok? Dentro desse tempo, eu comecei também a trabalhar com a internet, com a minha divulgação social, com o YouTube, com as minhas redes. Já fazem 3 anos que eu sou supervisora psicopedagógica e orientadora. Já ajudei centenas de psicopedagogos pelo Brasil a abrirem e gerirem o seu consultório. E é uma alegria imensa, porque a cada novo consultório aberto, né, eu ainda não só ajudo as profissionais a abrirem, mas também a gente passa ali um tempo, né, em supervisão para captar pacientes, para aprender a avaliação, para aprender a intervenção, para aprender a desenvolver um relatório psicopedagógico, enfim. Então eu trabalho hoje com profissionais e foi exatamente por isso que eu pensei como eu posso ajudar mais profissionais de uma vez só. Porque na supervisão você ajuda um profissional de cada vez. E aí foi quando eu tive a ideia brilhante aqui de fazer para vocês esses 4 dias aqui de aulas gratuitas, sem que você tenha que me pagar nada, para passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento e ajudar você, psico, a sair desse momento aí que você se encontra, ou se você já está bem na profissão, para que você possa dar um upgrade aí no seu trabalho e você seja não somente uma profissional bem-sucedida financeiramente, mas para que você seja reconhecida como uma profissional de excelência na sua cidade. Hoje, eu posso dizer que eu não só sou uma profissional, né, realizada aí no consultório, mas que eu também hoje consigo ter o meu trabalho pela internet e auxiliar mais profissionais ao mesmo tempo. Bom, voltando aqui, vou trazer para vocês um slide para a gente começar aqui a nossa aula. Para finalizar, eu coloco aqui para vocês um pouquinho, né, sobre a minha formação acadêmica e trago para vocês hoje os resultados que eu tenho nas minhas redes sociais. Então hoje você pode me encontrar no YouTube e hoje eu tenho lá os meus 17, 18 mil inscritos. Tenho o meu Insta, que também tenho quase 18 mil inscritos. Tenho o meu Facebook, que foi onde eu comecei ali dar os meus primeiros passinhos aí, né, com a divulgação aí, o marketing, né, online, que eu tenho meu Facebook aí com 72 mil seguidores. Hoje eu tenho materiais, né, apostilas online, e-books online, eu tenho cursos online, tudo para que eu possa ajudar mais profissionais a chegarem e alcançarem aí o sonho da sua vida. Então, psico, você está preparado?
Você tem certeza que você está preparado? Eu quero primeiro ter certeza que você aí do outro lado quer de fato colocar a mão na massa, seguir esse passo a passo, e não ter medo do sucesso, não ter medo de suar a camisa, porque, como eu falei, não existe milagre em nenhum método, existe trabalho, tá? Claro que existe aí um passo a passo que eu vou trazer para vocês, mas existe muito trabalho aí na carreira, tá bom? Então, vamos lá. Eu vi que vocês conheceram um pouquinho da minha história aqui, eu tenho certeza que vocês se identificaram, né, com esse medo, essa angústia, não sei como abrir consultório, não sei qual material eu tenho que ter, como que eu faço uma avaliação, uma intervenção psico? Eu passei por tudo isso. E se eu cheguei aonde eu cheguei, você aí do outro lado também pode chegar onde você deseja. A questão é que não é tão difícil assim. O que você precisa mesmo é aprender uma metodologia e seguir o passo a passo. Eu tenho certeza que você vai conseguir aí também. Bom, então vamos lá. Iniciando aqui a nossa aula, eu preciso dizer para vocês que o nosso projeto se inicia trabalhando com você. Você aí, profissional do outro lado. Então, antes de eu passar aqui para vocês conhecimentos acadêmicos, né, e profissionais, eu preciso dar uma atenção especial para você. Afinal de contas, para os conhecimentos serem implantados e trazerem resultados, a sua situação emocional e comportamental são extremamente importantes e por isso que neste treinamento eu iniciarei falando um pouquinho com você. Por quê? A gente não tem como ser aí, né? Como ter um consultório dos sonhos se você não for um profissional dos sonhos, tá? E para você ser um profissional dos sonhos, a gente primeiro precisa trabalhar com você. Com você como ser humano, você como ideal de profissão, como ideal profissional, como autoridade profissional, como identidade profissional, para depois a gente chegar aí no trabalho. Eu tenho atendido muitas profissionais aí, né, como supervisão ao longo do caminho, que acabam desistindo ou por medo, ou por ansiedade, ou por esgotamento emocional. E é por isso que eu quero trabalhar aqui com você, para que isso não aconteça também aí na sua carreira. Bom, eu considero a palavra clareza a palavra-chave do seu sucesso. E por que clareza, Dani? Se você, psico, não souber onde você está e onde você quer chegar, aí você vai acabar, né? Qualquer túnel que aparecer aí, você vai entrar, né? E aí onde vai dar esse túnel lá do outro lado? Não sei, né? Então a gente está aqui para pegar o túnel certo, para ter clareza do nosso negócio, clareza da nossa profissão, clareza do nosso propósito profissional, para que você, no meio do caminho aí, ao longo de 10, 15, 20 anos de consultório, você não desista nesse caminho. Eu quero aqui que o meu consultório e o consultório de vocês seja um consultório aí de vida longa, tá bom? Bom, e por que a gente tem que ter clareza? Para saber onde você está, para saber quais são os objetivos que você tem na sua carreira. E muitas vezes, psico, o seu objetivo pode ser diferente do meu, tá? A gente não precisa ter necessariamente objetivos iguais. Tem que ter clareza também de conhecimento. Por quê? Muitas vezes, no meio aí da nossa carreira, né, terão assuntos em consultório, demandas específicas, transtornos específicos que eu posso não conhecer, não ter conhecimentos acadêmicos para trabalhar e que você, do outro lado, pode também não ter conhecimento sobre isso, né? E o que você tem que ter? Clareza. Por quê? Tanto para falar para a família, olha, essa não é uma queixa, né, que eu trabalho em consultório, ou não, realmente eu não sei, não conheço isso aqui, então eu vou dar um tempo, vou lá, vou estudar, vou fazer cursos, workshops, treinamentos, o que for, para poder me qualificar para de fato atender isso em consultório. A gente precisa ter clareza também, né, da nossa identidade profissional. Você não pode sair pegando aí qualquer demanda para trabalhar em consultório, sendo que você ainda não é preparada para aquilo, tá? Então, clareza de onde você está, onde você quer chegar e a sua qualificação acadêmica são 3 pontos fundamentais para você iniciar o seu trabalho, tá? Então, vamos começar aqui essa aula respondendo para mim
3 perguntas básicas. Então vamos lá, ó, eu quero parar aqui agora. Se você ainda não pegou o seu caderninho, pega o seu caderninho agora e responda para mim. Primeira pergunta: onde eu estou neste momento? Então, quero que você escreva aí para mim, se você ainda está na faculdade, se você acabou de se formar, mas está com muito medo de abrir o seu consultório, não sabe por onde começar, não sabe como, né, legalizar o seu consultório, quais materiais, o que você precisa fazer, ou se você também já está aí no momento, né, na sua atuação, mas tem sentido aí algumas dificuldades a nível profissional, ou algumas dificuldades também de buscar pacientes aí, né? Então, escreva, tá? Porque quando a gente escreve, a gente consegue visualizar com mais clareza também, né? Onde nós estamos, ok? Segunda pergunta: onde quero chegar? Psico, isso aqui é fundamental, por quê? De repente, eu, né, Daniela, pode ser que eu quero chegar a ter os meus 20 pacientes ali por mês no meu consultório, ganhar os meus 6, 7, 8 mil reais por mês, mas para mim isso tá ótimo, né? Esse é onde eu quero chegar. Mas pode ser que outras pessoas não, né? Que somente ter um padrão financeiro ok não é suficiente. Mas ela quer ser conhecida na sua cidade, ela quer ser palestrante, pode ser que você queira ser aí também, né, uma supervisora, você queira ser uma professora de cursos online, offline, enfim, não sei, tá? Então a sua expectativa profissional, ela diz respeito à sua identidade, tá? Então por isso que esse exercício aqui é fundamental. Pergunta número 3. Quais são os conhecimentos que têm me faltado neste momento? Olha só, Psico, isso, né, eu preciso dizer para vocês. Existe uma expectativa e uma realidade, né, aí de consultório. A gente, na verdade, eu acho que a carreira, né, de humanas no geral, você vai passar aí a sua vida toda estudando, porque a cada momento novas habilidades são conhecidas, novos métodos de trabalho, novos transtornos, enfim, tem tanta coisa que surge aí e nós vamos estar sempre estudando, nos preparando. Então, este ponto aqui do conhecimento é fundamental. Não adianta eu vir aqui falar para vocês, olha, pessoal, existe este método aqui para você ganhar paciente, existe este método aqui para você abrir o seu consultório, mas nada disso vai ser sustentado se você, enquanto profissional, não for qualificada, tá? Então, quais são os conhecimentos que me faltam? Olha, eu ainda não entendo sobre, por exemplo, transtorno de leitura escrita, então eu preciso estudar. Ou, olha, Dani, eu não sei lidar com demanda, por exemplo, né? Eu não tenho conhecimento aí para trabalhar com o aspecto autista, eu não tenho conhecimento sobre ABA, sobre Denver, sobre TEACH, eu não tenho conhecimento. Ok? Então a gente tem uma outra área de debilidade aí para a gente estudar. Então é importante que você escreva, tá? Quais são os conhecimentos que você não tem? Ou, Dani, eu não sei nem avaliar. Tenho dificuldades em avaliar, não sei quais são os processos, não sei quais são os protocolos. Tem problema, escreve aí. Porque quando você percebe ali, né, de forma clara, com clareza, que esses são os pontos da sua debilidade e que talvez esses pontos estejam causando aí em você insegurança e medo, quando a gente consegue visualizar e começa a trabalhar com cada um deles, esses medos vão diminuindo e aí você tem mais chance aí também, né, de se dar bem aí no seu trabalho. Vamos então agora identificar talvez algumas possíveis causas aí que tenha atrapalhado você, Psico, a começar aí o seu projeto ou então, né, ampliar aí o rendimento do seu consultório. E por isso eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre crenças limitantes, que eu chamo aí de bloqueios na mente, né? Então são aquelas coisinhas, aqueles sentimentos aí que ao longo da carreira acabam nos atrapalhando, né, que talvez esteja aí dentro de você e que também esteve muito tempo durante o meu início profissional, também esteve muito tempo aí dentro de mim, né, essas crenças limitantes aqui. E eu trouxe para vocês algumas que são aquelas clássicas que eu tenho ouvido aí ao longo dos meus 3 anos, né, como supervisora, que eu tenho ouvido aí dos profissionais ao redor do Brasil. E eu quero aqui junto com você
que você identifique aí em você quais são essas crenças que podem estar te impedindo ou de iniciar o seu trabalho ou até mesmo de fazer o seu consultório aí subir para o segundo nível. O que são as crenças limitantes? Bom, então as crenças limitantes, elas são aquelas ideias que nós temos, que nós ouvimos, né, ou vivenciamos por diversos motivos e que acabaram se tornando uma verdade absoluta nas nossas vidas. Desde os nossos primeiros anos aí nós somos influenciados positivamente e também negativamente, né, pelas pessoas que estão à nossa volta, como também pelas situações que nós experienciamos no nosso dia a dia. Deste modo, nós vamos formando os nossos modelos mentais e as percepções que nós vamos tendo do mundo. Entretanto, nem sempre correspondem à realidade. Então eu trouxe aqui e eu quero que você seja muito sincera com você aí do outro lado e que você vá pensando se essas crenças, eu trouxe algumas apenas, tá? Porque tem uma lista imensa aí que eu fui juntando ao longo desses anos que também passaram pela minha cabeça e que, claro, em algum momento ainda elas querem voltar aí, tá? Não é porque eu tô em atuação aí, né? E hoje tenho, né? Cheguei no momento da minha carreira que eu estou satisfeita, mas claro, pessoal, eu tô, acho que é 1/3 só ainda do que eu desejo para mim, tenho muitas coisas para realizar, né? E muitas vezes essas crenças também batem aí na minha porta, mas antes da gente iniciar aqui, né, os nossos trabalhos, eu quero que você, assim como eu, a gente arranque aí do nosso coração e da nossa mente essas crenças, tá? Porque para você, psico, de fato, subir de nível, né? Ser um profissional dos sonhos, não dá pra gente ir dessa forma, ok? Então, a primeira crença, olha só. O jardim do outro é mais florido do que o meu. Ah, eu tenho certeza que você já pensou isso em algum momento. O ser humano, ele tem a tendência de se comparar. E quando a gente se compara, o que a gente faz? Se diminui. Então, eu coloco aí, ó, um alerta. Não faça isso. Admire e aprenda com aqueles que você considera serem profissionais de excelência. Então tá, a gente tá lá nas redes sociais, né? Você tá lá passando seu dedinho no Insta, está vendo aí profissionais, psicopedagogas, mostrando o seu consultório, mostrando a sua agenda cheia, mostrando os seus materiais de trabalho, seus protocolos, maquiadas, bem vestidas. E aí o que você pensa? Ah, imagina! Ah, eu nunca vou conseguir ter o que essa profissional tem. Imagina, ela tem um consultório lindo, ela já está na atuação, ela já é reconhecida. E até eu chegar lá vai demorar muito. Não, parem com isso, ok? Então vamos tirar da nossa mente, ainda mais as redes sociais, que elas fazem muito isso com a gente, tá? Elas fazem a gente se comparar e naturalmente o que a gente faz? Se diminui. Então não, psico. Cada um de nós temos uma realidade e a gente não pode querer ter a realidade do outro. A gente tem que pensar no nosso projeto, o que dentro da sua realidade, daquilo que você vive, como a gente pode construir o seu sonho. É isso que eu quero aqui, tá? Eu não quero que eu e você, né, que nós, todo mundo que está assistindo aqui, eu não quero que todos nós tenhamos os mesmos consultórios, que a gente chegue a ganhar o mesmo valor por mês. Não, eu quero que você monte o seu projeto para a sua realidade e pare de ficar achando que o outro já está há muitos anos-luz na sua frente, tá bom? Vamos parar com isso. Segunda crença. Não tenha medo de investir. Investimento no seu consultório e na sua carreira é o investimento correto que te trará resultados. Olha só, gastar dinheiro com roupa, a gente gasta. Gastar dinheiro com comida, restaurante, a gente gasta. E isso não é investimento, né? Isso a gente pode até considerar como um dinheiro, eu estou gastando. Agora, quando você investe no seu consultório, quando você investe na sua carreira, psico, você não está gastando dinheiro. Você está aplicando, você está investindo. Porque eu tenho certeza que você terá resultados. Então, é claro, cada um de nós temos uma quantia, né? A gente pode gastar um valor X e tá tudo certo. O importante
é que você destine uma parte, uma parcela, uma fatia do seu dinheiro para você investir no seu sonho, comprar o primeiro tijolinho ali do seu consultório, tá bom? 3. Não tenha conhecimentos suficientes. Não tenho conhecimentos suficientes para abrir um consultório e começar os atendimentos com os meus pacientes. Quando eu trabalho com supervisão, né, principalmente com iniciantes, essa é uma fala que acho que 90% traz para mim. Dani, eu não tenho conhecimento para abrir um consultório e começar os meus atendimentos. E aí a gente volta no que eu já falei para vocês. Então, se eu não tenho conhecimento, tudo bem, não é isso que vai me limitar, né? O que eu tenho que fazer? Buscar conhecimento. Seja aqui no treinamento comigo, seja em processo de supervisão, seja em cursos, não sei, né? Tem N lugares aí para a gente buscar, mas isso não pode te paralisar, ok? 4. Pare de desvalorizar a nossa profissão. E isso eu quero dar um alerta, né? Fazer um barulhinho aqui de alerta para você. A gente fala muito, né, dentro da educação, da carreira, né, da educação, não só psicopedagogia, mas a educação em geral. O que a gente fala muito e a gente ouve muito são pedagogos, né, são profissionais da educação falando sobre a desvalorização da nossa profissão. A gente ganha pouco, somos mal remunerados, muitas vezes não somos valorizados, né, pelo nosso trabalho, vivemos acuados e, enfim, né, são tantas coisas que a gente ouve aí, né? Para que fazer faculdade de pedagogia? Isso não dá dinheiro. A educação é falida no Brasil. Enfim, sabe aquelas coisas que a gente vai, sem querer, a gente vai desvalorizando a nossa profissão? E quando a gente chega a um ponto de ter que abrir um consultório, o que a gente faz? A gente tem medo, porque a gente acha que consultório não dá dinheiro. A gente acha que nós não somos capazes de viver de consultório. Isso é uma crença limitante e é mentira. É mentira porque eu estou aqui para te dizer que eu vivo de consultório e vivo muito bem, né? E por quê? Porque eu também tive que tirar de mim essa crença de que educação, de que professor não dá dinheiro, de que ninguém valoriza e que viver de consultório é muito fácil, que o Brasil... Gente, vamos parar com isso, tá certo? Vamos parar. 5º, tenho medo de não conseguir ficar sem pacientes. Uau, acho que essa é 100%, é unânime, né? A gente tem muito medo aí de abrir um consultório, mas não ter como preencher a agenda. Mas olha só, psico, você só não preenche a sua agenda porque eu tenho certeza que você não está sabendo fazer o marketing correto. Porque se você souber fazer o marketing correto, tanto online quanto offline, eu duvido que você não vai ter a sua agenda cheia. Próxima questão, que eu quero trabalhar aqui com você. Então vamos lá, tiramos essas crenças limitantes aí, vamos trabalhar com elas. Eu quero que vocês pensem sobre elas, que vocês reflitam se vocês estão pensando, sentindo dessa forma, para que a gente vá tirando aí os matinhos da nossa frente, para que vocês possam, né, chegar ali a visualizar o consultório de vocês. Aqui eu quero fazer com vocês um raio-x do seu consultório, do momento que você está. Para que eu possa trazer para vocês conhecimento agora, eu preciso saber como está a situação aí, a sua situação profissional neste momento, tá? Então, o que eu vou pedir aqui para vocês? Eu vou ler essas perguntinhas com vocês, vou explicar cada uma delas e eu quero que vocês escrevam sim ou não. Só isso, ok? Sim ou não. Então, vamos lá. Primeiro, pensa aí no seu consultório. Ô, Dani, não montei o meu consultório ainda. Não tem problema. Fica aqui comigo, guarde isso aqui, porque quando você montar, você vai precisar, tá? Que é aquela coisa da clareza que eu falei para vocês. Pergunta 1. Eu tenho um marketing estruturado, offline e online? Eu sei exatamente o que fazer e quais são as estratégias que eu quero utilizar para divulgar o meu trabalho? Sim ou não, psico? Você aí que está me assistindo aqui, está aqui comigo nessa aula. Estou muito feliz em ter você aqui. Mas você tem um marketing estruturado? Você já se divulga online e offline? Sim ou não? Escreve aí para mim, guarde isso aí, porque a gente vai usar no final, ok? 2. Os meus pacientes permanecem no mínimo 3 meses comigo? Sim ou não? A gente tem ali o primeiro processo, né?
que é a entrevista inicial. Aí a gente começa a anamnese, vai fazendo ali todas as sessões avaliativas. E aí, quando você termina a sessão avaliativa, as famílias gostaram do seu trabalho? Será que você consegue fidelizar o seu paciente para que ele possa entrar com você, se necessário, né? Claro, mas que ele possa entrar com você no processo interventivo? Será que os pacientes ficam? Será que a família gostou do seu trabalho? Sentiu firmeza em você? Gostou do seu consultório? Gostou do seu ambiente? Gostou da forma com que você se posicionou? Ela ficou com você? Ou ela, né, interrompeu o trabalho, foi procurar uma outra psicopedagoga ou até mesmo, né, não deu aí segmento? Então, permanece ou não mais do que 3 meses com você? Responde aí para mim, sim ou não. 3. Eu sei exatamente como planejar as minhas sessões avaliativas e as minhas sessões interventivas. Sim ou não, psico? Você sabe como avaliar e você sabe como fazer planejamento interventivo? Coloca aí para mim, sim ou não. 4. Trabalho com clareza, segurança e recebo com frequência feedback positivo das famílias e das escolas do meu aluno? Então, você trabalha com clareza, né? As famílias trazem para você o feedback de que os filhos estão evoluindo, de que melhoraram. As escolas também te trazem feedback positivo? Sim ou não? 5. Todos os dias recebo ligações ou perguntas sobre como funciona o meu trabalho, com intenções de agendamento? Será que você está fazendo um marketing eficaz ao ponto de que toda semana, ali, todo dia, né? Ou cada 2 dias, você receba ligações de famílias perguntando sobre o seu trabalho, com intenção de agendamento? Sim ou não? 6. O preço da minha sessão foi definida através de cálculos específicos e pesquisa de mercado. E eu sei exatamente quanto eu tenho de lucro. Qual é o meu gasto? Qual é o meu custo por mês? Vocês sabem estruturar preço de sessão, quanto você gasta, quanto você ganha, quanto você precisa para manter o seu consultório? Você faz esse gerenciamento financeiro aí do seu consultório? Sim ou não? Responde tudo aí. Agora vamos lá. Agora vocês vão pegar essa resposta de vocês, a gente vai fazer aqui a análise do resultado aí do raio-x do seu consultório nesse momento. Será que o seu consultório é ou não é um consultório dos sonhos nesse momento? Vamos ver aqui comigo. Vocês vão pegar, né, todos os sims que vocês responderam aí nessas perguntinhas, tá? Então, conta quantos sims você fez e multiplique por 2, ok? Então, pega os sims e multiplique por 2. Vamos lá! Se você fez de 10 a 12 pontos com sim, parabéns, psico! Você já tem um consultório de sucesso. Se você fez de 6 a 8 e algo não está indo bem, né? A gente está ali com o consultório, está meio a trancos e barrancos, mas ainda tem áreas aí que estão descobertas. De 2 a 4. E se você fez de 2 a 4 sim, o seu consultório, na verdade, está a passos de tartaruga. Aí você tá naquele alerta vermelho mesmo, né? Seu consultório pode correr risco aí de não ser duradouro aí, de não durar a vida toda. Então calma aí. E se você não fez nenhum sim, meu Deus, corre que o seu consultório está com os dias contados, tá bom? Então peraí, trabalha esse raio-x aí, vamos trabalhar cada um desses pontos para que a gente possa ter um consultório duradouro, ok? Então vamos lá, identificamos onde nós estamos e agora eu vou te ajudar a melhorar isso daí. Mas, como eu falei, né? Se você não está na atuação, guarda aí essas perguntinhas, tira um print aí da tela para que futuramente você possa fazer o seu raio-x aí. Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo, para a gente começar a nossa atuação, a gente tem algumas modalidades de atendimento, né? Você pode trabalhar em algumas áreas. Não necessariamente a gente está aqui falando de consultório, obviamente, mas a gente pode ter outras áreas aí, né, da atuação. A gente pode encontrar psicopedagogos institucionais,
que trabalham dentro de escolas, identificam dificuldades, trabalham com processo de prevenção, né? O institucional ele trabalha com prevenção, prevenção ao fracasso escolar, orientação de professores, orientações educacionais, estruturas de objetivos. Então, você pode ter aí uma carreira institucional, tá bom? A gente também tem psicopedagogo aí hospitalar, que a gente não fala muito, né? Não é uma modalidade aí muito disseminada entre nós, mas que também podem trabalhar num processo ambulatorial, que podem trabalhar com avaliações e intervenções terapêuticas, né? A nível de internações, com leitos pediátricos, então até adultos também. Então são crianças que, porventura, estão internadas, né? Ou pode ser por um período determinado ou indeterminado, e que você vai fazer essa ponte aí com essa criança. Você vai tanto trabalhar com ela dentro das aprendizagens, com brinquedotecas, classes escolares hospitalares, como também fazer essa ponte, né, entre a escola e a criança. Temos a psicopedagogia empresarial, que quando eu iniciei aí foi o meu primeiro projeto aí de atuação. Aprofundar os conhecimentos e fornecer os profissionais os elementos teóricos e técnicos para uma atuação preventiva nas dificuldades de aprendizagem e desenvolver habilidades e competências educacionais. Então é um processo muito legal, né? Eu também já atuei um tempinho aí com essa ideia, né, empresarial, então a gente vai trabalhar ali com os funcionários da empresa. Eu tive um trabalho com uma psicóloga em parceria dentro de um restaurante. Na verdade, a gente trabalhava com os garçons, por quê? Porque a demanda ali, né, o questionamento do dono do restaurante era que alguns funcionários ali, principalmente, né, os garçons, eles não eram escolarizados. Então, na hora de fazer a comanda, né, de escrever pedidos, eles tinham lentidão, esquecimento, erros ortográficos, e a gente conseguiu fazer um trabalho aí empresarial muito legal e, de fato, detectamos ali, levantamos hipóteses de alguns transtornos da aprendizagem, né, nesses funcionários que já eram, né, de vida adulta e que não sabiam, né, que tinham passado a vida aí com essas dificuldades. Então, foi um trabalho muito rico e muito legal. Temos aqui do que estamos falando, né, a psicopedagogia clínica. Então, nosso objetivo é identificar a melhor forma de aprender e o que pode estar causando um bloqueio na aprendizagem do nosso paciente. Para isso, antes de iniciar o processo com o paciente, o cliente, nós realizamos uma entrevista com os pais para esclarecimento do nosso trabalho. Depois fazemos as avaliações com os nossos pacientes e, se necessário, o processo de intervenção. Entendido isso, você vai escolher aí, né, quais são as suas modalidades, onde você prefere atuar. Aqui a gente está falando do consultório, que é o meu xodó, mas você pode também atuar nessas outras áreas aí. Bom, Dani, então tá. Então já identifiquei as minhas modalidades, já sei o que está me prendendo, o que está me impedindo de ser uma profissional dos sonhos. Agora a gente vai trabalhar aqui 3 grandes pilares que eu considero fundamentais para um consultório de sucesso. Gestão de consultório. O que é gestão, Dani? Trabalhar com a parte financeira, né? A gente precisa saber trabalhar com parte financeira. Divulgação inteligente, marketing, captação de pacientes e atendimento eficaz. Não adianta nada eu aprender sobre gerenciamento, sobre marketing, se eu não tenho um atendimento eficaz, um atendimento com excelência. Se eu não sei avaliação, se eu não sei intervenção, se eu não conheço sobre transtorno, se eu não sei sobre desenvolvimento da aprendizagem, se eu não sei fases do desenvolvimento, enfim, todos os processos que nós precisamos aí para consultório. Então, guarde bem, esses são os 3 pilares que eu vou trabalhar com vocês aí ao longo dessas 4 aulas. Vamos lá, então. Quais são, né, alguns métodozinhos aí que vocês podem utilizar, que a gente pode começar a trabalhar com a nossa divulgação? A gente tem uma divulgação tradicional, né, para captar pacientes. Cartão de visita, clássico, né? Então a gente sabe aí como fazer um cartão de visita,
É importante sim que você tenha cartão de visita, hoje não é fundamental, né? A gente não só divulga por aí, mas é interessante que você tenha. Folder, então você pode entregar folder, placas de divulgação e o boca a boca, que obviamente, né, é o mais poderoso aí. E qual é o erro? Ver um consultório bonito é igual a ter sucesso. Então, às vezes, você vê um consultório lindo lá, né, todo decorado, aí você fala, tenho certeza que essa profissional tem uma divulgação excelente e tem aí a sua agenda preenchida. Não, tá, pessoal? Muitas vezes um consultório bonito não quer dizer que ele é um consultório de sucesso e que, de fato, ele está sempre ali, né, batendo no seu teto máximo de pacientes. Não. E é isso que eu quero te ajudar aqui, para que você não viva, né, nessa onda, horas o consultório está indo bem, a hora está indo mal. Não. A gente precisa de um método e de uma divulgação consistente. E qual é a divulgação inteligente agora? O que agora está assim bombando para você conseguir aí pacientes? Primeiro, Facebook. Facebook é muito legal, você pode trabalhar com as divulgações em Face, com posts, né? Eu só faço um alerta aqui, por favor, não vamos ficar postando fotos de pacientes no meio do nosso atendimento, ok? A gente não pode fazer esse processo de exposição infantil. O Insta, né? O Instagram, ele é muito importante também para você divulgar o seu material, fazer vídeos, né? Então, os pais podem ir lá no seu Insta ver os seus vídeos, sentirem seguros com o seu trabalho. Você pode fazer um Insta específico aí para consultório, pode fazer um Insta específico para você enquanto profissional. YouTube, os pais amam YouTube. Então, os pais dos meus pacientes ali amam assistir vídeos quando eu falo sobre desenvolvimento infantil, né? Não quando eu falo sobre consultório. Mas os pais amam YouTube porque é fácil, né? Dá para assistir, então vocês podem trabalhar com orientações para pais e os pais acabarem assistindo, se sentindo segurança em você, que isso é uma identidade profissional. Ranking no Google, então vocês podem fazer ali a divulgação do Google Maps, né? Para vocês identificarem ali, colocar o endereço do seu consultório, sites e blogs. Isso aqui é uma divulgação inteligente, né? Então, assim, a gente consegue, vocês sabem, né? Todo mundo hoje em dia tá aí o dia inteiro com o celular na mão, então a gente tem fácil acesso a essas redes aí. E qual que é a divulgação inteligente offline? Psico, a gente precisa ter um plano de palestras, ok? Palestras são fundamentais para você conseguir parcerias escolares e também para você ter aí a sua mídia, né? Para você poder ter o seu relacionamento aí com outros profissionais. Rádio e TV, então, se a sua cidade tem rádio e TV, vamos divulgar aí. Parcerias, quais são essas parcerias? Tanto com profissionais de áreas afins, como com escolas, tem muitos outros projetos que a gente também pode buscar parceria. Panfletos na região. Então, no meu começo de carreira, vou revelar aqui para vocês. O que a gente fazia? Contratava uma pessoa específica para ir de casa em casa, né, no raio de 3 bairros ao redor do consultório, e ia colocando esses panfletos na caixinha de correio das casas, e super funcionou. Publicações em jornais da região. Ok. Então, esses são os pilares da divulgação que vocês precisam ter, tá? Então, trabalhando de forma online, trabalhando de forma offline também. E agora, Dani, como eu vou me posicionar na minha cidade? Então, eu fui lá, tirei os meus medos, como você já falou aqui comigo, comecei a pensar, fiz um raio-x do meu consultório, a minha situação no momento, comecei a estruturar a minha divulgação, que a gente acabou de ver aqui, online e offline. Mas como que eu vou me estruturar? Como eu vou ser conhecida na minha região? Pode ser que na sua região aí tenham, sei lá, 100, né, psicopedagogos aí ativos. Como você vai se destacar na sua região? Como você vai se tornar um profissional dos sonhos, né? Antes de ter o consultório dos sonhos, você tem que ser um profissional dos sonhos. Aqui eu trouxe para vocês uma ideia que eu quero terminar essa aula aqui com vocês pensando sobre isso. Eu já falei isso aqui nas minhas redes sociais,
e eu trabalho também, né, dessa forma aqui, orientando profissionais sobre isso. A gente tem uma estratégia para se posicionar, tá, de forma mais efetiva na nossa cidade, que é o posicionamento como especialista. O que é ser um especialista? A gente chama isso de nicho, tá? Tem essa palavrinha aí, né, dentro do marketing. E o nicho, ela é uma parcela do mercado. Então, o que isso quer dizer, Psico? Vamos supor, deixa eu pegar uma situação aqui. Você tá ali com um problema de garganta, uma inflamação de garganta. Aí você tem um clínico geral e você tem um clínico geral que se tornou especialista em faringite, né, inflamação de garganta. Quando você vai ligar para marcar uma consulta, com qual que você vai? Com aquele que também tem a mesma qualificação profissional, né, mas que ele atende como clínico geral, ou você vai naquele que é clínico geral específico em inflamação de garganta. Obviamente que você vai se sentir muito mais segura com aquele que é especialista em dor de garganta, não é? E isso é um nicho. É quando você escolhe dentro das suas possibilidades uma parcela do seu público para você se tornar especialista. Hoje em dia, em consultório, né, na psicopedagogia, a gente tem visto muitos profissionais aí trabalhando com o nicho do autismo, né, do aspecto autista. Então, são profissionais que estão se especializando, fazendo aí, né, métodos do ABA, TEACH, Denver e muitos outros, e estão ficando especialistas para atuarem com processo terapêutico com crianças, né, do aspecto autista. Então, o que acontece? São pedagogos de formação, como eu e você, mas que se especializaram nesse nicho. Então, quando uma família que tem ali um filho, né, que tem as necessidades que estão dentro desses métodos, né? Então, uma criança autista, e ela descobre que tem uma psicopedagoga, mas que é especialista em autismo, o que essa família vai fazer? Ela vai escolher uma profissional especialista naquela área. Primeiro, ela vai se sentir segura, e segundo, ela vai falar, bom, essa especialista vai entender o que eu estou passando, vai entender as necessidades do meu filho. Então, quando a gente se torna especialista, a gente se torna uma referência naquele assunto. E também, financeiramente, você pode até cobrar um valor diferenciado por você ser especialista, né? Porque você vai atingir uma parcela do mercado menor, mas também terão poucos profissionais que façam a mesma coisa que você. Ok? E como a gente vai escolher isso? Você tem que saber qual é a sua habilidade, né? Quais são as habilidades que você tem, qual é o público que você gostaria de trabalhar, né? Qual desses públicos você renderia mais para esses pacientes? E quais são as vantagens, né? Não só essa que eu acabei de dizer, mas também a gente tem uma vantagem do tempo. E quando a gente é profissional ali no consultório e atende todas as demandas, você acaba gastando muito tempo estudando todas as demandas, comprando testes para todas as demandas, comprando jogos de intervenção para todas as demandas. Então você acaba gastando muito mais tempo e se desgastando também. Quando você foca em um nicho, e olha só, o nicho não precisa ser espremido, sabe? Tipo, eu vou atender uma demanda só. Não, tá? Não tem que ser tão espremido assim, não. A gente pode começar aos pouquinhos. Mas você vai ter os seus instrumentos específicos para isso, o seu tempo destinado para aprender, para se especializar mais nisso, e você também vai se tornar uma autoridade neste aspecto. Tá? Então eu vou deixar isso aqui, né, essa ideia aqui de nicho para você também pensar um pouquinho aí na sua carreira e a gente começar a se posicionar aí na nossa cidade, né, de forma mais especialista e você conseguir ter uma chance aí também até de encher a sua agenda de forma mais rápida, tá? Agora, bem no inicinho de carreira, eu até oriento que você atenda tudo, até para conhecimento, para você ampliar também o seu repertório, as demandas, tá? Mas ao longo do tempo, você vai vendo ali o que mais funcionou para você e você pode ir fechando aí o seu nicho, ok? Bom, pessoal, estamos terminando aqui a primeira aula, tá tão gostoso, eu queria continuar aqui falando com vocês, mas eu espero você na próxima aula. Nós temos aula 2, 3 e 4.
Então, se você assistiu aqui comigo, continue, permaneça. Como eu falei para vocês, a gente precisa chegar até a última aula para vocês conseguirem completar aí, entenderem o nosso método aí para consultório. E se você tem uma amiga, um amigo, né, que é da área e que não está aqui com a gente, manda o link para ele, corre lá, porque a minha intenção desses 4 dias em oferecer gratuitamente todos esses conteúdos, oferecer para vocês o meu método, aquilo que eu fiz para chegar no sucesso que eu tenho hoje, é porque eu amo você, é porque eu amo a nossa profissão e eu quero ver mais e mais profissionais na ativa, eu quero ver mais e mais consultórios abertos e não quero mais que chegue até mim notícias de profissionais chorando, desesperados, porque querem fechar o seu consultório, porque querem abandonar a atuação. Não! Esse é o meu compromisso com vocês, tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula, de novo com um caderninho aí, para a gente continuar aqui o nosso treinamento.